detalhe, aspectos de supervisão e controle, vocês podem usar. Se quiserem, fala de uma forma geral, né? O que é redes inteligentes e depois se foca mais na supervisão e controle dessa rede. Depois fica bem interessante. Se vocês tiverem a data aí, olha, lembre que as prováveis datas está aqui abaixo, é no mês de maio. Chega lá. Dia 4, 6, 11, 13, 18, 20 de maio. E aí a gente está inicialmente programando 2 defesas por conjunto, né, de aula, né? Professor, pode incluir ali no último o Felipe, que vai fazer comigo o tema 13? Tema 13, tá? Deixa eu colocar aqui, peraí. Diga o nome dele, Felipe. Felipe, se o Felipe tiver aí, lembrar o sobrenome dele. Não tem dois, não tem 2 Felipes, né? Não, acho que não. Felipe Cabral. Cabral? Isso. Felipe Cabral. Obrigado, professor. Beleza. Operador Nacional de Sistemas, ligado, então foi tu, Ailton, né, que mandou aquela mensagem. Tá. Foi. Turbina hidráulica foi o Bruno, está sozinho também. Então, Bruno, vocês têm alguma data definida, alguma coisa? Parece que não, né? Então, vocês ainda vão pensar nas datas. Então, se ter a próxima aula, a gente preenche isso daqui, tá? Que aí vocês já podem trabalhar. Agência Nacional de Energia, está o Arthur, Daniel e Ariane. Vocês estavam com outro tema, né? Que era... que foi trocado aí, né? Sim, professor. Tá. Aí o terceiro é o uso de banco de capacitor em redistribuição e transmissão, tá ok, né? O Caio, Tiago e Yuri. Mercado de energia e sistema interligado nacional. João Vitor, Lucas, Vinícius. Impactos da geração distribuída em redes de distribuição de energia, que é a Jaine, Viviane e Valmir. Aproveitamento solar fotovoltaico. Aqui foi aquele ajuste, né? Como já tinham 3, né? Então a gente foi fazendo sugestões. Aí para a Marie Claire e o Raí, a gente sugeriu. Professor? Oi. Eu mandei o e-mail para o senhor já com alteração, que eu tinha falado que a gente vai falar sobre as micro-redes. Tá, vamos pôr agora aqui. Isso aqui cai fora então, né? Pode apagar. Aí a gente vai falar sobre as micro-redes em sistemas solares. Tá. Aproveitamento solar fotovoltaico vai focar em micro-rede, né? Exatamente. Tá bom. Beleza. A gente pode, por exemplo, focar nas micro-redes de corrente contínua? Pode. Tá ok, então. Aí no caso, micro-redes, pode falar à vontade, é interessante o tema, entendeu? Aí você pode dar tem variedade, bastante variedade de estrutura, né? Aí você pode abordar. Então, vou tirar aqui esse panorama sobre, tá? E falar micro-redes, né? Isso. Micro-redes com geração fotovoltaica, com geração PV, né? Isso. PV. Tá legal. Aqui nós temos, aqui no Amazonas, uma micro-rede. No Jedi também tem. No Jedi também tem, isso. Então, pode, inclusive, focar como exemplo essas redes aí, aqui na universidade e fora, né? Beleza. Oi. No grupo 2, na última aula, o senhor tinha falado que poderia substituir falando a respeito das linhas de emissão, fazer a comparação, né, entre a transmissão entre corrente contínua e corrente alternada. Pode. Aí,
Pois é, aí o grupo 2, né, a gente tinha mudado para esse Agência Nacional de Energia Elétrica. A gente tinha mandado, na verdade, no Classroom, uma mensagem para o senhor falando que a gente queria trocar para esse tema, que é de interesse nosso. Poderia ser dessa forma? Para comparação entre tecnologias de corrente contínua e alternada? Linha de transmissão, comparação entre corrente contínua e corrente alternada. Tá, pode. Então, seria comparação, né? Não, vamos pôr aqui. Tecnologias de transmissão, né? Sim, poderia ser. Via corrente contínua e corrente alternada. Tá. Corrente alternada. Muito obrigado. Tá legal. Aí tu não esquece aí de dar um destaque aí para essa nossa aí no Brasil. Tem essa da Belo Monte do Sul, né? Essa é interessante. Né? E também lembra lá de Itaipu para Tijuco Preto, se não me engano, de Itaipu para Tijuco Preto, São Paulo também tem um elo em corrente contínua, são os dois grandões aí, tá? Perfeitamente, professor. Obrigado. Tá legal. Beleza. Então, em vez de tecnologias de transmissão, aí é melhor. Em corrente contínua e alternada. Corrente alternada, tá legal. Bom, então, vamos ver se ainda tem mais alguma mudança. Microredes, tá? Primeiro lá, fotovoltaico, aí fica com o Wendler, o Calil, o Thiago, do jeito que foi proposto inicialmente. Aí tem esse daqui que é aproveitamento solar, fotovoltaico, aí eu dei sugestão de estudo de caso, sistema de geração. Aí aqui parece que quer mudar o tema, né? Sim, professor, a gente quer mudar o tema. A gente vai conversar sobre para que a gente quer mudar. E vou mandar um e-mail para o senhor, tá bom? Tá legal, mas tá observado aqui que vai mudar. Tá bom. Professor, no grupo 1 a gente vai ficar com o dia 6. Dia 6, é a Sofia? Sofia, Daniel e Amanda. 6. Tá, peraí. Então, aqui seria a data de apresentação, 6/4/2021. Tá bom. Tiver mais alguém? Então, fechando aqui a relação. Aproveitamento, estudo de caso de geração. Tá, aí aqui vai. Oi. As datas têm que ser enviadas até quando? É mais rápido aí, né? A defesa, na verdade, vocês vão ver, ela para maio, ainda tem um mês de abril para vocês fazerem, mas é bom logo já ir definindo, né? Aí, Ok, eu vou falar com outro grupo que vai falar sobre a geração de energia fotovoltaica, que é para a gente ficar em sequência, né? Para ficar mais lógico. Fica melhor, né? Tá legal. Aí pode fechar uma apresentação na sequência. Legal. Então, esse aproveitamento eólico para geração elétrica, tecnologia de geração e levantamento de potencial eólico e tal que, né? Não mudou nada, geração de energia, turbinas hidráulicas também, sempre previsão, também, geração de energia, turbinas hidráulicas, tem só o Bruno, esse pode ter 500 mais, se não tiver ninguém, tudo bem. Operador nacional do sistema, interligado, tá, o Ayrton e o Felipe. Ok, então, deixa eu salvar. Quando vocês tiverem as datas, você pode ir passando, então, lá no Classroom. Aí eu vou atualizando, se tiver alguma... Se passar da previsão de 2 por aula, a gente combina aí, vamos fazer. Salvar. Então, vamos... Oi? É que o senhor salvou o nosso como mês 4 e é mês 5. A data.
do nosso. Tá mesmo. Não é 5, é maio. Exatamente, coloquei abril, né? 6 do 5. Então, é maio, exatamente. 6 do 5. Salvar de novo. Professor, Salvar. Diga. equipe do Wendler do aproveitamento solar, dia 11 do 5, por favor. 11 do 5, Wendler. Agora, negócio. 11/05/2021. Tá legal. Aí, professor, o senhor coloque nesse grupo de cima aí também a mesma data, por favor. O Marie Claire e o Raí. Isso, exatamente. 11/05/2021. Tá. Mais alguém? Ok, então. Vai com licença. Foi um A equipe 2 vai ser no dia 13. dia 13. Isso. Equipe 2, Arthur Holanda. 13/05/2021. Tá. Obrigado, professor. Nada. Professor, Diga. aproveitamento eólico também dia 13. Dia 13, aproveitamento eólico. Acho que está aqui embaixo, né? É solar. Eólico. Aproveitamento eólico para geração. Mesmo 13. Uhum. 13/05/2021. Tá. Mais alguém? Professor, 18 pode ser o pessoal do equipe 13 lá, dia 18. Dia 18. Uhum. Que é o operador nacional. 13, Operação Nacional. Dia 18. 18/05/2021. Professor, Diga. o senhor pode colocar o grupo 10 também para o dia 18? Posso. Grupo 10. Obrigada. 18/05/2021. Ok. Acabamos marcando um bocado de coisa já. Arquivo salvar. Está atualizado. Vamos ver agora a aula mesmo, né? Estão vendo aí, né? Vou colocar aqui no... tela cheia. Ocultar. Aqui uma canetinha. Tudo laser. Então tá, então a gente já teve aí a aula introdutória, que foi essa parte aqui da matéria, apresentando aí a ementa, as referências, seminários, metodologia, e começamos então na aula anterior, essa parte introdutória caracterizando os sistemas elétricos de potência, estrutura tradicional, que é classificada em geração, transmissão, distribuição, alguns exemplos de geração de grande porte, matriz energética, sistema de transmissão, distribuição. A ideia é uma visão aqui do sistema interligado nacional, mostrando, destacando como ele é grande, né? A dimensão dele comparado com o sistema europeu. E falamos sobre a estrutura atual, a tendência atual, né? Que tem dois fatores que influenciaram muito, né, nessa mudança
de estrutura do sistema, né, como se entende, que é a desregulamentação e a geração distribuída. Aí aqui é uma visão, então, da estrutura de um sistema elétrico de potência, de grande porte, com esse conceito de incorporação de geração distribuída, e que envolve, então, consumidores que também são geradores, né? Então, a troca de energia na rede de transmissão, entre as duas redes também. Posso ter geração na distribuição, está transmitindo, inverter fluxo, né, para a rede de transmissão. Então, é tudo flexível. Isso então, provoca alguns aspectos novos, né, que a gente deve analisar na operação do sistema elétrico, no controle do sistema, na proteção do sistema, em todos os problemas associados, né, a esses sistemas. Aqui são as principais fontes, né, distribuídas, né, hoje em uso corrente, né, que é a eólica, a fotovoltaica, os resíduos urbanos, cogeração industrial, biomassa e outras. E aí, falando rapidamente sobre os principais estudos que se realizam nesse sistema, nas empresas, né? Entre esses estudos, o principal é esse aí que a gente viu, estudo de fluxo de carga. É exatamente esse o foco principal do nosso curso. Também tem estudo de defeitos, o que a gente chama também de curto-circuito, a estabilidade dinâmica e transitória, né? Controle de geração, normalmente tem dois controles principais, controle de tensão e controle de frequência. A tensão e a frequência são as duas grandezas que garantem a qualidade, assim, que a gente chama de qualidade da energia. Uma energia de boa qualidade, ela tem que ter tensão regulada e frequência também. Então, são duas grandezas que são altamente controladas no sistema elétrico. A corrente, não. A corrente, quem dita a corrente é a carga, né? O consumidor. Quanto colocar de carga é a corrente que eu vou drenar. Mas elas têm que ser atendidas com uma tensão muito boa e com frequência, né? Duas coisas bem reguladas. Tem outros aspectos importantes, que é o surto, né? Sobre tensões, que são impactos muito grandes, né, que ocorrem no sistema elétrico, como as descargas atmosféricas, e também as manobras, né? Quando você faz uma manobra no sistema elétrico, você provoca transitórios, ou sobre tensões, sobre correntes. Você está interrompendo uma condição de operação abruptamente, né? Vai abrir uma chave, né, desligar uma linha, um transformador, seria. Então, esses impactos todos, a gente chama aqui um segmento de surtos sobre tensões, que é uma área importante de trabalho. Outros estudos assim, importantes, a proteção, como proteger todos os nossos ativos, né? Os equipamentos elétricos e os equipamentos consumidores, né? Principalmente também. Aí tem aqui o controle de tensão reativa, que é um dos estudos mais assim, repetidos, mais frequentes no sistema elétrico. Já que a tensão, como eu falei, é a grandeza principal, ela e a frequência, né? Ela faz parte de uma grandeza importantíssima, que é controlada, regulada, para ter uma alimentação de boa qualidade, para ter uma energia de boa qualidade. E fazer controle de tensão, obrigatoriamente eu preciso dispor de reativo, ou seja, de fonte de potência reativa. Banco de capacitores, reatores, FACTs, né? Então, tem que ter uma potência reativa para poder ser injetada de forma a corrigir a tensão. Então, na sequência, aqui já é para a aula de hoje, eu falei que a gente já veio alguns detalhes dos estudos, só como primeira abordagem, né? Então, o primeiro mesmo que a gente vai ver é a estrutura de fluxo de carga, que é o estudo principal nosso. Então, aqui eu estou antecipando mais ou menos o que é um estudo desse, o que ele representa. E aí, para vocês terem uma ideia, né? A gente vai ver isso em bem detalhe, a gente vai ver tudo isso detalhadamente ao longo do curso, inclusive com o uso de programa de computador. Mas aqui é somente antecipando, né? Para vocês terem uma visão do que vocês vão fazer. Então, esse tipo de estudo, ele é usado para o planejamento
do sistema elétrico. Então, o planejamento da operação, planejar a operação é o dia a dia, né? É o tempo real, assim, né? Tempo real estendido, assim, 10 minutos à frente, 1 hora à frente, meia hora à frente. A gente planeja como operar o sistema e da expansão também do sistema. Então, essa ferramenta é muito usada para planejamento, tanto da operação quanto da expansão do sistema elétrico. Aí essa expansão é ampliar o sistema está crescendo, nova subestação, novas linhas, novos atendimentos. E aí isso pode ser de uma expansão de médio prazo, de curto, médio e longo prazo. Então, a gente faz estudo de expansão do sistema elétrico, de uma forma geral, até 12 anos à frente, né? É feito pelo Sistema Elétrico Nacional. Hein? Então, para fazer todos esses estudos, é fluxo de carga. Aí, o que é um fluxo de carga? Então, para caracterizar, nós temos aqui um diagrama unifilar de um sistema elétrico. Genérico, aí acho que vocês já viram esse tipo de diagrama, chamado diagrama unifilar, onde, na verdade, eu estou representando os elementos do sistema elétrico, como aqui tem G1, G2, G3, são gerações, ou usinas geradoras. Aqui pode estar representando uma usina geradora, aqui outra usina geradora, aqui outra usina geradora, por exemplo, Tucuruí, Belo Monte, assim por diante. Então, é um conjunto de máquinas que estão interconectadas por uma subestação, que é esse barramento aqui, a subestação, e alimentando uma rede elétrica. A rede elétrica aqui seria esse negócio aqui, ó, essa malha toda aqui, ó, com essas impedâncias aqui. Tudo isso aqui compõe a rede elétrica, né? Então, as gerações são interligadas, elas injetam através de quê? De transformadores. Elas estão injetando, a usina do Tucuruí, ela injeta através de subestações, onde tem a transformação, né? A energia gerada na rede elétrica. E aí, no caso, a gente vai alimentar essas impedâncias aqui, ó, Z49, a impedância da linha de transmissão entre a subestação 4 e a subestação 9. Então, essas impedâncias representam as redes, né? As linhas de transmissão, distribuição, etc. E aqui, essas coisas são as cargas. Então, nessa geração aqui, está circulando aqui uma corrente, uma potência que vai alimentar essas cargas que são penduradas aqui, ó. Aqui são as cargas penduradas. A finalidade do sistema elétrico é atender a cada instante as cargas elétricas, que são essas que estão ligadas em cada subestação, tá vendo? Esse é um sistema elétrico de potência, caracterizando aqui um diagrama esquemático, né, das ligações. Ainda não é um circuito elétrico, é somente um diagrama esquemático para mostrar as conexões desses elementos. Então, o que resume um estudo de fluxo de carga? É estudar as condições de operação num sistema desse. Então, para saber as condições de operação, eu preciso de algumas informações. Eu preciso, então, os parâmetros elétricos. Eu preciso conhecer, para fazer esse estudo, quais são as impedâncias dessas linhas. Essas impedâncias todas têm que ser fornecidas em banco de dados, né? Então, você tem os bancos de dados que descrevem as bitolas, descrevem os espaçamentos, as torres das linhas. Com isso, você consegue fazer uma análise geométrica e obter os parâmetros elétricos que estão disponíveis, as impedâncias. Então, você vê qual é as impedâncias de cada trecho. Eu preciso também saber o que? A configuração da rede elétrica. O que é a configuração? É o que está ligado, está desligado. Aqui, no caso, a configuração é o que está aqui ligado, como está aqui. Se eu desligasse essa linha, seria outra configuração. Desligaria, teria um disjuntor aqui, nesse ponto, pá, desliga aqui, a linha está desligada, muda a configuração. Então, a configuração passa a ser outra. Então, para cada configuração, eu preciso estar executando estudos de fluxo de carga. E também eu preciso saber as cargas, né? Tem que saber quanto são as cargas, quanto é o consumo, potência ativa de cada carga dessa.
Aí, com isso, se eu sei as cargas, sei a configuração, a topologia, eu vou saber quanto eu preciso gerar, né, cada usina dessa, para injetar nessa rede para atender todas essas cargas. Só que para mim atender todas essas cargas em todos os momentos, né, que ela precisa, não é qualquer atendimento, tem que ser com as tensões elétricas, que a gente falou, né? Aqui a tensão elétrica, ela tem um módulo e tem uma fase, FI. Então, essa tensão elétrica, ela tem que ter um certo requisito, né? Ela não pode ser baixa, não pode ser subtensão, não pode ser sobretensão. Tem que ser uma tensão regulada dentro de uma faixa que é estabelecida por normas. Então, para cada configuração de cargas e topologia, eu vou encontrar, então, a geração necessária para atender essas cargas e obter todas as tensões em cada subestação dessa. Quanto é que é a tensão em cada ponto desse para atender as cargas com boa qualidade? Então, isso é um fluxo de carga. O fluxo de carga é fazer o cálculo das tensões elétricas em módulo e fase, que é uma variável complexa. Tem um módulo dela, não pode ser em kV, né? Tantos kV, 230 kV, 128 kV, 13,8 kV. E a fase, que é importante, que é o ângulo de defasamento que vai aparecer, que a gente vai ver depois. Aí, calculando todas as tensões elétricas em todas as subestações, em todos nós, aí eu posso calcular outras coisas também, que são essas aqui, ó. Quanto é que flui de potência ativa e potência ativa e corrente elétrica em cada ramo desse? Eu sabendo as tensões na barra 4, na barra 9, por exemplo, na subestação 4,9, eu sei exatamente o fluxo de potência ativa, quantos megawatts passa aqui, quantos MVAR, e sei quanto é a corrente em ampere. Tudo fica definido só pelo conhecimento das tensões em cada ponto desse, tá? E também, com o conhecimento dessas tensões, eu sei as perdas, né? Eu tenho a corrente circulando, eu sei as perdas ativas e reativas, porque tem as resistências todas aqui. Eu sei também os TAPs dos transformadores e outras informações complementares, né? Esses transformadores todos, eles têm TAP, que eu tenho que mudar aqui, né, de acordo com o nível de carregamento. Então, isso, em resumo, é um estudo de fluxo de carga que a gente vai fazer para grandes sistemas. E esse estudo, então, a gente vai usar para planejar. Por exemplo, se eu quiser desligar uma linha dessa, eu quero desligar essa linha 4,9 para manutenção. Aí eu desligo. Agora eu tenho que fazer um estudo, uma simulação, para ver como é que o sistema se comporta com essa linha desligada. Então, isso aí eu estou fazendo um planejamento da operação, né, do sistema. Aí eu vou ter uma solução e vejo se a solução é possível. Se não, eu vou ter que corrigir alguma coisa, algum ajuste, né, para que ela seja possível. Então, assim que se faz o planejamento. Essa carga aqui, uma indústria, por exemplo, aí ela aumentou, vai ter um acréscimo de carga. Quero saber como é que se comporta o sistema como um todo. Aí verifique se tem geração suficiente para atender tudo isso e assim por diante. Então, são esses aspectos que a gente resolve através dos estudos de fluxo de carga. Então, primeiro a gente tem que modelar tudo isso, para depois chegar nos estudos. Agora, passou. Aqui um exemplo daquele mesmo, pode ver que é o mesmo diagrama. Vocês podem ver que esse aqui é o diagrama unifilar. E aí eu usei um programa de computador. Isso aqui foi todos os dados, né, que foram fornecidos, foi passado via uma interface, que vocês vão usar, um programa tem interface gráfica. E eu gero, então, uma representação daquele mesmo sistema. Eu gerei aqui num programa que esse caso aqui é o que vocês vão usar, que é o PowerWord. É o programa que a gente vai usar e tem uma boa interface. Então, eu pego aqueles parâmetros, represento o meu sistema e executo, então, um estudo de fluxo de carga. Então, lá tem a opção para fazer isso. E aí eu tenho, então, o resultado montado em cima do meu sistema. Aqui é o resultado de uma condição de operação
que é o resultado de um load flow. Isso que vocês vão fazer muito. Aí eu sei, por exemplo, que essa unidade geradora aqui, ela precisa gerar 190 megawatts e 37 MVA. Essa aqui, 163,50. Então, olha, pode ver que todas as usinas já estão com as suas capacidades alocadas. Quem foi que forneceu isso? O estudo de fluxo de carga, né? Aí eu sei aqui, esse transformador, que ele está carregado 78%, esse aqui 68%. Aí já vê, esse aqui não está sobrecarregado, está com pouca carga. Então, tem uma visão, né, da operação, do ponto de operação do sistema. As linhas de transmissão estão com carregamento folgado, 47%, 11%, 14%, 46%, 21%. Então, aí você verifica se aquele ponto de operação ele é adequado. Tem todas as cargas fornecidas, pode ver, ó, essa aqui é uma carga grande, ó, 125 MW, 50 MVAR. Essa aqui é uma carga também grande, ó, 100 MW, 335 MVAR. Ou seja, aí depois eu calculei as tensões. Essa aqui, ó, é um PU. A gente trabalha em PU, a gente não trabalha, que corresponderia a uma tensão em KV específica desse sistema. Essa aqui também é um PU, fase zero, essa aqui é um PU menos 5 graus. Essa barra aqui, ela tem uma tensão 0,97, está abaixo da tensão nominal, mas ela está boa porque a gente opera até 0,95. Essa tensão aqui nessa barra está 0,95, está no limite, a gente sabe, né, que é para ter qualidade, né, no atendimento mínimo é 0,95. Então, você tem toda a informação. É isso que a gente vai usar. E aí, esse programa também ele permite fazer relatório, né? Então, vai ter várias facilidades de mostrar os resultados, né, que estão aqui no diagrama unifilar, através de tabelas e etc. Tá? Então, esse é essencialmente o que a gente vai atender. Se a gente fizer isso até o final do curso, está ótimo. Aí vocês atenderam bem a finalidade, que é uma ferramenta que vocês podem usar como engenheiro em qualquer empresa. Né? Tem que fazer isso. Empresa de setor elétrico tem que fazer isso como tendo o estudo principal. Outro estudo, só que é só para ilustrar, a gente não vai ver detalhamento desses estudos no nosso curso. Vocês vão ver em outro. Mas aqui é só para ilustrar a importância, né? É o que a gente chama de estudo de curto-circuito. Aí o estudo de curto-circuito, ele ocorre também no planejamento, né, do sistema e também qualquer mudança que ocorrer no sistema, seja bem como em fases posteriores já no sistema existente, né? Tá o sistema em operação, fiz alguma mudança, eu tenho que redefinir os níveis de curto-circuito para ver se a proteção está adequada. Aí a finalidade de fazer esses estudos é porque o curto-circuito é um defeito mais sério que tem no sistema elétrico. Então ele envolve correntes altíssimas, que não é permitido, né? Ele não resistiria, né? Essas correntes altíssimas. Então tem que eliminar. Então o curto-circuito, o estudo de curto-circuito é para exatamente levantar essas criticidades todas de corrente, e a tensão é baixíssima, né? E fazer a especificação da proteção, do sistema de proteção. Então, os tipos são esses. Aqui é uma visão esquemática, né? Bem simplificada. Eu tenho uma unidade geradora, e eu tenho aqui um sistema trifásico, fase A, fase B e fase C, que está atendendo ali a uma rede qualquer, né? Uma linha de transmissão, atendendo uma carga, que está simbolicamente escrito carga. Então, o curto-circuito trifásico é esse aqui. A fase A, a fase B e a fase C, elas são levadas à referência que é o Sol, ao Terra. Então, aqui gerei um curto-circuito fase, Terra. Eu chamo de curto-circuito trifásico com Terra. Eu poderia ter alguma coisa conectando os três condutores, caiu uma árvore, por exemplo, aí seria um tipo desse curto-circuito. Né? Tem contato com a Terra, e ela juntou as três fases, né? Aí deu um curto desse tipo. Mas eu posso ter um curto também sem contato com a Terra.
O curto-circuito trifásico ele é o mais severo, porque ele interrompe, olha, pode ver que num curto-circuito desse, a minha fonte de geração de energia é essa aqui, que é a usina, gerador. Então, tudo que eu estou gerando, a corrente aqui, tudo, vai chegar nesse ponto e vai ser drenado para a Terra. Por quê? A tensão é zero aqui. Então, ela vai direto para um curto-circuito, vai direto para a Terra. Então, eu não atendo, depois desse defeito aqui, eu não atendo nenhuma carga, que é tudo sem energia. Então, eu tenho que fazer uma proteção, tenho que desligar aqui os disjuntores, aí do lado também, para isolar esse trecho e corrigir o problema. Esse tipo de defeito ele é muito raro, né? Ele não ocorre assim, severo. Ele ocorre em 5% dos casos. Isso é uma estatística, que pode depender de um sistema para o outro, mas uma média aí de 5%. Aí tem outro defeito, que se estuda muito, é o curto-circuito bifásico, ou seja, 2 fases, dessa forma aqui, né? Aí já tem mais incidência, né? Esse tipo, 15%. Aí tem aquele também bifásico, 2 fases, mas agora com contato com terra. Então, esse chamado curto-circuito bifásico com contato de terra tem uma concorrência média nas empresas de 10%. E esse aqui é o que ganha, né? Que é o curto-circuito monofásico. Mas ocorre ter uma fase, a fase A, a fase B ou a fase C, levada à terra aqui, né? Por algum contato mecânico, alguma coisa que vai fazer. Aí, nesse caso, a ocorrência é bem maior, em torno de 70%. Aí aqui a gente pode ver que somente uma fase fica interrompida, né? Porque a energia é drenada nessa fase para a Terra. Mas eu ainda consigo ficar com 2 fases em operação que possa atender cargas monofásicas que estão por aqui, bifásicas. Não dá para atender cargas trifásicas, porque uma das fases foi a Terra. Então, esses são os tipos de defeitos que a gente estuda em curto-circuito. E ainda tem 2 de interesse, que são as aberturas. Que é a abertura monopolar e a abertura bipolar. O que seria uma abertura monopolar? Agora, pode ver que é um defeito sério, não é defeito para a Terra. O sistema elétrico, por exemplo, se pegar esse sisteminha, a gente tem, nas manobras que a gente faz fazer, tem disjuntores, né? Tem um disjuntor aqui nesse ponto, outro aqui. Desse outro lado tem disjuntores, etc. Então, a gente faz muita operação de ligar e desligar. Aí, muitas vezes, pode ocorrer que, numa condição, digamos, essa unidade geradora está desligada. Aí, agora, ela estava em manutenção, estava desligada, estava tudo aberto. Agora fechou, vai fazer a inserção dela de novo. Aí foi feita a ligação de disjuntor trifásico, só que ele fechou 2 polos, mas um dos polos lá ficou aberto, deu defeito, é mecânico. Então ficou um defeito chamado abertura monopolar. Tá? Nessa condição, digamos, aqui seria uma coisa parecida, só que 2 polos ficaram abertos e o outro... por exemplo, aqui uma condição... Eu quero desligar essa máquina, aí eu faço, então, a operação de abertura. Aí esses 2 disjuntores tiveram sucesso, mas um não abriu. Teve um defeito aí, não abriu. Aí, nesse caso, é um defeito. Eu queria isolar, conseguir 2 fases e a outra fase não. A gente chama de abertura bipolar. Então, são os defeitos comuns nos sistemas elétricos que a gente usa, né? Para caracterizar os defeitos para fim de proteção, né? Aí, como eu falei do disjuntor, só para lembrar aqui rapidamente, é bom logo ver, pode ver que nesse diagrama, esse negocinho vermelho aqui são disjuntores. Cada elemento elétrico, aqui é uma usina, é um gerador. Vou ligar numa subestação, num barramento da subestação que tem um transformador. Então, eu tenho que ter uma desconexão aqui possível, que um disjuntor
para fazer ligar e desligar ele. Esse barramento também, ó, se eu quiser isolar, eu desligo esse disjuntor e esse. Esse transformador aqui, ó, eu posso, para isolar, eu desligo esse disjuntor e esse. Assim está, todos os elementos elétricos, geradores, linhas, barramentos, tudo, banco de capacitor, ele sempre tem, aí é conectado, formando aí redes elétricas via o chaveamento, né, que são normalmente disjuntores, porque aqui é coisa de alta potência. Que seriam disjuntores ou chaves seccionadoras, com a tensão mais baixa. Então, essa é uma caracterização de um sistema mais próximo da realidade, né? E quando a gente trabalha com diagrama unifilar, a gente não põe isso. Ó. O diagrama unifilar aqui, a gente sabe que tem, né, as coisas lá, os disjuntores e chaves, mas não estão representados. Mas é entendido que sim. Tá? Bom, então, depois do estudo de curto-circuito, tem um outro que é associado com a proteção. Então, o estudo de curto-circuito, ele é utilizado para especificar exatamente essas coisas que estão aqui. Olha, aqui é uma rede de distribuição. Aí eu tenho aqui uma rede dessa, eu tenho na subestação, transformador da subestação. Pode perguntar aqui, pode lembrar aqui uma rede de distribuição da pedreira. Tem, né, vários alimentadores. Então, é uma coisa assim, tem um transformador, aí tem a rede em 13.8, né, que é essa daqui, que é a rede grande. Aí vai tendo os ramais que atende aos consumidores, né? Atende a comércio, a minha residência. Aí vai ter essas derivações, ó, e até chegar num transformador que atende as cargas penduradas. Aí, cada negócio desse tem que ter uma chave fusível. Isso aqui é uma chave fusível que desconecta todo o ramal, caso tenha um defeito, né? Caso tenha um curto-circuito de um lado ou do outro. Então, pode ver que todos os ramais têm chaves fusíveis. É uma chave que vocês podem ver na rua, né? Chave tipo faca, assim, onde você desconecta para manutenção ou mesmo automaticamente, tem algumas que são. Então, isso aqui é especificado, a capacidade dessas chaves fusíveis aí, que chama de fusível aqui, ó, é especificado pela corrente, né? Que é a capacidade do curto-circuito aqui. Então, o estudo de curto-circuito ele vai fazer isso. Se tiver um curto-circuito para esse lado daqui, ele vai drenar uma corrente que vai passar aqui, vai passar aqui no transformador. Aí, se essa corrente atingir um certo valor em ampere, a chave vai abrir, vai queimar o fusível dela, né? Então, é isso. Aí, então, uma das proteções que se usa são com fusíveis, né? Chaves fusíveis. E isso é para baixa tensão, sistema de baixa tensão, que é o que atende nossa residência. Está aqui uma chave fusível, para vocês lembrarem. Então, esse fusível aqui, ele queima. Já na alta tensão, estamos na mesma subestação, agora estamos no 13.8 aqui, ó, que é esse alimentador grandão, que atende todos os ramais. Aí, nesse tipo de rede aqui, 13.8, a gente tem uma proteção, uma zona, tem essa zona A, que é vista até aqui, tem essa outra zona B, que vê até aqui. Então, para cada zona dessa, a gente chama de zona de proteção, tem um dispositivo de religamento. Então, aqui eu vou ter já, aqui é um religador, aqui é outro religador. Caso tenha um defeito, né, nessa área aqui, tem um defeito qualquer, em qualquer desses ramais ou no principal, aí esse religador desliga. Então, ele isola todo mundo para cá. E aí, o religador é aquele negócio que faz uma vez, aí religa, aí se tirou o defeito, fica permanente. Se não, desliga de novo, aí religa, desliga de novo, religa. 3 vezes, é o padrão normalmente, né? Caso o defeito seja permanente, essa operação repete 3 vezes, aí pá, fica desligado tudo. Então, para fazer essas proteções todas, esses dispositivos fusíveis, de religadores, a gente tem que fazer estudo de curto-circuito para ver as capacidades de abertura de corrente, né, que tem.
Aí aqui, só para lembrar, então, que conhece, estuda de específico das coisas vermelhas aqui, que são disjuntores. Esse exemplo aqui, né? Então, esses disjuntores todos são especificados através do instruir por circuito, que é o disjuntor. Então, esse vermelhinho seria esse disjuntor aqui, fazendo a interrupção de circuito. Eu tenho aqui um elemento chamado transformador de corrente, né? Que ele tira uma amostra da corrente que está passando, aí pela análise dessa corrente, né, o relé de corrente, aqui não quero analisar a corrente, ver se ela tem a magnitude indicando um curto-circuito. Se tiver, ele manda um sinal para esse cara abrir. Abre aqui, essa corrente que está passando é uma corrente de curto-circuito. Então, isso aí seria um esquema de proteção que está ligado ao sistema. Na verdade, esses negocinhos aqui todos têm um arranjo desse, de alguma forma, né, para fazer a abertura automática, né, caso na operação tenha um curto-circuito. E aqui um relé. Esse relé aqui, normalmente hoje é digital. Esse aqui é um relé digital de sobrecorrente. Então, ele tem essa cara. São circuitos eletrônicos ainda, placas, então, que processa, tipo um computador, né? Que está processando isso em tempo real. E toma uma decisão de mandar abrir lá o disjuntor, caso entenda que é um defeito, né? No caso aqui específico de corrente, né? Seria um relé de corrente. Tem relé de tudo que é tipo. Relé térmico, relé de corrente, relé de subtensão, relé de sobretensão, tem de tudo, de aquecimento lá, térmico. Então, você vai ter a proteção de todos os elementos, né? Mas que, de tal forma que você possa operar com segurança. Bom, os transitórios é uma coisa, só para caracterizar aí para vocês, eu vou falar um pouquinho só da descarga atmosférica, que é o pior defeito, uma das coisas mais severas que pode acontecer é uma descarga atmosférica em cima do sistema elétrico. Vai criar frentes de onda, né, de tensão e corrente que a gente chama de surtos, né? Descarga atmosférica e também as manobras que fazem o mesmo fenômeno. Como é que se origina as descargas atmosféricas? É um negócio desse, né? As nuvens lá, elas são gigantescas aí. Aí tem muito movimento aqui, né? O ar aqui dentro está em movimento e bastante velocidade alta aí. E aí esse atrito circulando aqui, ele faz esse efeito de acumular cargas positivas e cargas negativas, normalmente nessa formatação. As cargas positivas na parte do topo das nuvens, as cargas negativas na parte de baixo da nuvem. Aí, por exemplo, aqui tu tem o solo. Aí, se eu tiver cargas aqui na base, eu vou induzir aqui, claro, né, tipo um capacitor. Vou induzir aqui nessa parte de baixo cargas positivas. Então, eu crio um dipolo aqui, né? Aqui também dentro da nuvem tem um dipolo. Assim como tu tem outras nuvens para cá com a mesma formação. Então, eu posso ter condições em que o acúmulo dessas cargas aqui se aproximam, né, de uma estrutura que está mais alta, uma árvore, outra coisa, torres, etc., e rompe a rigidez elétrica. O ar aqui, ele é isolante até uma certa capacidade. Então, ele tem uma rigidez elétrica. Aí, se essa rigidez for rompida, né, pelo acúmulo de cargas, que aí eu estou criando um potencial aqui, né, um campo elétrico, aí se romper, o que a gente chama de uma descarga atmosférica, por sol. Essa descarga ela pode acontecer também aqui dentro, intranuvens, e pode internuvem, de uma nuvem para outra. Então, tem muitas vezes que a descarga é lá em cima, ou na própria nuvem, e é pior quando vem para o solo. Aqui ela vai entrar no sistema elétrico e vai se propagar e arrebentar tudo, né? Então, aí, ó, é um dipolo, a representação mais comum de uma formação dessa descarga. Essas nuvens aqui, assim, tempestade, pode ter isso aqui, ó, de 10 a 15 km de altura, é muita coisa.
tem alguns quilômetros quadrados de extensão, muito grande, né? E por variação de temperatura que tu tem circulação de corrente de ar, né? Para cima e para baixo, que provoca atritos e gera cargas elétricas, que é o que está aqui. E a base negativa induz a área positiva sobre as nuvens. Então, ficaria uma coisa assim. A formação vai fazendo assim. Aí eu tenho, entre esse ponto e esse aqui, ó, um potencial estabelecido, que é, na verdade, aqui é um capacitor, né? Pode ver que tu tem carga de um lado, carga do outro. Aí vai, esse negócio aqui no meio é um dielétrico, que é o A. Aí esse A, ele tem uma rigidez, ele não é rompido assim, qualquer potencial. Mas ele vai chegar no limite, dependendo da aproximação entre as duas coisas, ele rompe. Então vai acontecendo essas coisas, vai aumentando, olha, vai aumentando a densidade, vai aumentando o potencial, vai até que rompe, ó. Aí quando rompe, há uma descarga para o solo e é uma descarga de retorno, corrente de retorno e corrente de retorno. Então essa forma de onda que vem para o solo, ela vai se propagar aqui no solo mesmo, ou se tiver uma linha de transmissão, alguma coisa aqui, vai entrar no sistema elétrico, né? E aí arrebenta tudo. Então é isso aí, a formação da descarga atmosférica. A formação da descarga líder, da ascendente, que é essa. A formação da descarga líder ascendente, que é essa. Conexão das cargas, que é aqui, né? E a corrente realmente efetivada. Aqui nós temos uma descarga direta, aqui eu tenho uma linha de transmissão. Aí eu tenho um neutro aqui em cima, nesse caso, tem uma fase RST, trifase. Então, se tiver uma descarga direta, uma descarga dessa aqui cai em cima do condutor. Aí, quando ela é uma corrente, né, que ela gera, então vem uma corrente para um lado, uma corrente para o outro. Isso aqui, essas correntes são altíssimas. Então, elas vão circular na rede, vão passar nos equipamentos, até chegar nos aterramentos, né, que a gente tem as torres que vão tendo aterramento, vão dissipando essas correntes. Mas a gente pode ter também uma descarga indireta. O raio não caiu em cima do condutor diretamente, caiu próximo. A gente vê muito isso, né? Cai próximo. E aí cria um campo magnético, isso aqui, né, devido à corrente, cria automaticamente esse campo magnético que envolve aqui os condutores da rede que está passando perto. Então, essa indução faz o quê? Gerar tensões. Aqui cria uma frente de onda de tensão para um lado da rede, para o outro lado. Então, aqui são sobretensões que vão se propagar e também vão criar problemas sérios com os equipamentos, com isolamento e tal, né? Então, mais ou menos isso aí o fenômeno de descargas atmosféricas, que a gente tem que proteger com um tal dos dispositivos de proteção. Aqui é uma teoria como é que isso acontece. Então, se cair o raio, esse aqui é o ponto de incidência, você vai criar uma onda viajante, pode ser suspensão de corrente, né? Para um lado e para o outro. Aí essas ondas, elas vão chega aqui num ponto, tem um transformador. Aí mudou a impedância, que ela estava no meio aqui, que era a linha, e mudou aqui uma terminação. Aí ela se reflete, vai atenua. E uma parte vai passando, assim vai. Então, para saber isso, tem a teoria lá de ondas viajantes, né? É fácil, né? Naquela parte lá de estudo que você trabalha com estudo sobre tensões, a gente modela tudo isso aí. Vê perfeitamente as ondas circulando aí nos sistemas elétricos e arrebentando o isolamento, etc. Você quer estabilidade, eu vou dar uma pulada. E controle de tensão. Então, isso aqui é uma das coisas que eu falei. Controle de tensão acho que o aspecto mais assim, destacado, né, na operação do sistema elétrico. Porque a tensão elétrica, né, é aquele elemento, ou seja, aquela parâmetro, né, a variável, né, que é mais controlada
para manter a qualidade da energia fornecida, a gente falou que a tensão tem que ser regulada, controlada. Só que a tensão, ela tem um negócio interessante. Ela não tem um controle centralizado. Então, a tensão, não adianta eu fazer um controle de tensão só num ponto. E aí eu garantir que para toda a rede a tensão vai ficar boa. Então, o conceito de controlar a tensão é local, que varia muito, né? Não dá para garantir, digamos, se eu fizer o controle de tensão lá na usina de Tucuruí, que é feito realmente, né? Aí na saída a tensão é controlada e ela fica assim por um certo trecho de linha. Depois eu tenho que ter outros controles locais, aí por isso que a gente usa, né? De vez em quando banco de capacitor ou reator, para poder ir regulando essa tensão ao longo da rede. Então, o controle de tensão é um controle distribuído. Aí tem vários dispositivos que a gente usa para fazer isso. Ao longo das redes, vocês podem ver aqui. Agora, já a frequência, só para comparar, a frequência só tem um ponto de controle, que é a própria usina, onde eu estou gerando que eu controlo a frequência. Só tem essa possibilidade. Aí ela se mantém toda a rede. Mas a tensão não. A tensão ela tem uma característica que ela é muito variável com a carga, né? Com o reativo que está circulando. Ela pode subir, pode descer, dependendo do carregamento, e muda muito de um ponto para o outro. Aí, para isso, a gente implementa controles distribuídos. Aí, um dos controles que a gente usa é transformador com tap fixo, ou com tap variável sobre carga. Então, os transformadores são os dispositivos mais comuns, né, para controlar a tensão, para regular um pouco. Tem um negócio desse aqui, né, onde eu tenho aqui um chaveamento mecânico, aí eu chaveio, então, na verdade, aqui, eu vou ter um reator, ou seja, uma bobina, né? Ela consome reativo. Aí o outro seria reator e capacitor chaveados mecanicamente, que seria esses aqui. Né? Reator e capacitor chaveados mecanicamente. Então, aí eu estou compensando a potência reativa por reator e capacitor. Outro é um reator controlado a tiristor, é um TCR. Que é reator controlado a tiristor, é uma estrutura dessa aqui, que é um dispositivo que se chama FACT, né? Uma eletrônica de potência. Então, aqui já é uma coisa automática, né? Um controle mais fino, usando tiristores. Ou pode ser também um capacitor chaveado a tiristores, que é essa aqui. São coisas caríssimas isso. E outra forma de controlar a tensão reativa é através de filtros harmônicos. Um filtro harmônico é uma associação entre capacitor e indutor que faz com que eu injete o absorver reativo necessário para manter o nível de tensão. E também tem um equipamento chamado regulador de tensão, que é um transformador, fica na rede. E também pode ser uma máquina síncrona, chamada compensador síncrono. Então, essas são as fontes que a gente usa no sistema elétrico para controle da tensão. E essas fontes, todas são usadas e elas são distribuídas, elas não ficam só no ponto. Tudo que é subestação, mesmo na rede secundária, tem banco de capacitores, tem aquilo. Então, realmente, o controle de tensão é uma coisa que é mais praticada para manter a qualidade da tensão. Olha aqui um exemplo, assim, que a gente pode ver como a gente pode regular a tensão. Aqui está aqui a carga. O que eu quero é que nessa carga que estou alimentando a partir da subestação, eu tenha uma tensão boa, né? Aí vamos ver o que acontece. Essa aqui é uma carga de baixa tensão. Ela é uma carga de baixa tensão. E aqui está se colocando um diagrama onde eu digo que essa carga de baixa tensão, ela pode operar nessa faixa de 126 volts, que é o máximo, a tensão máxima dela, aqui nesse ponto, e o mínimo que ela pode suportar é 114 volts, que é o mínimo. E vamos ver o que acontece. Então, aqui a subestação sai, aí vamos supor que só tem o transformador da subestação, que é o chamado
OLTC, que é um transformador com TAP variável sobre carga. Aqui é um transformador com TAP variável. Aí a tensão, se não tivesse nenhuma regulação, vamos supor, né? Seria assim, a tensão viria e ia chegar na carga com esse valor aqui, muito baixo. Então, eu teria só um TAP fixo lá, um transformador fixo, né? Então, aí a carga não está sendo atendida legal. Então, se eu usar esse transformador com TAP variável, ele vai variar de acordo com a carga do TAP. Ele faz isso aqui. Então, ao passar nele, ele eleva a tensão. Aí o que acontece? Aí vai, se só tiver ele para regular, aí ele vem, vai atender a carga também com tensão baixa aqui. É a carga mais o LTC. Aí tem outro dispositivo que é muito usado, que é um regulador de tensão. Esse RT é um outro transformador. Esse aqui é um transformador da subestação, esse aqui fica na rede mesmo. E ele faz esse efeito também de subir a tensão. Então vamos lá, vamos chegar aqui, aí passou no transformador. Aí chegou aqui. Não, cadê? O dele é o LTC. Aqui, está aqui, né? Que aqui é sem esse caso aqui, ó. Esse caso aqui é o caso sem atuação desse regulador. Então seria somente a carga, o transformador da subestação e o banco de capacitor que está bem aqui. Então eu usei um banco de capacitor para corrigir esse caso aqui. Eu estava só com a carga e o transformador da subestação. Aí eu corrigi com o LTC. Então, seria esse caso aqui. Veio aqui assim. Agora, o último caso é usar o regulador de tensão para ver o efeito dele, né? É que essa última situação em que eu saio, transformador da subestação, e aí eu estou aqui com o banco de capacitor está fixo lá, aí eu faço uma regulação no regulador, aí ele consegue manter uma tensão acima do mínimo, entre coisas. Está sempre para mostrar o efeito, né, que essas coisas têm. Todos corrigem, o banco corrige, o outro corrige, mas às vezes eu preciso trabalhar com todos ao mesmo tempo para poder obter uma alimentação da carga com tensão boa, porque essa carga ela vai variando em certas condições que ela precisa de muito reativo. Então, pessoal, isso aqui regulação de tensão é uma coisa que é feita a todo instante, né? Senão você não consegue operar o sistema elétrico com boa qualidade, tá? Então, isso aqui é ilustrar assim, ó, esses aspectos do sistema elétrico que vai ajudar a gente quando estiver planejando. E na hora que for fazer os estudos de planejamento, a gente vai cair nessas situações. Como é que eu vou regular essa tensão? Eu tenho que usar banco, vou fazer um outro recurso, melhorar o TAP do transformador. Então, vocês veem que são recursos que são equipamentos que estão disponíveis, né, para a operação. Ok, então, dada essa parte aí inicial, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Todo mundo entendeu, né? Por enquanto, tudo certo. Beleza. Então, vamos avançando aqui. Eu vou falar agora sobre os principais componentes do sistema. Ainda é caracterizando o sistema elétrico, né? Oi, diga. Funcionou muito bem, que bom. Naquele diagrama que o senhor mostrou, já tem alguns slides que eu consegui ligar agora. Aquela porcentagem que tinha na transmissão, na rede de transmissão, o que ela significava? Tinha lá 27%, ou já estava 70%, dentro de uma bolazinha? Deixa eu ver. É uma transferência anterior? É no diagrama ainda feito naquele software tá. que eu passei Tá. Vamos lá. Sei, lá no resultado do Isso aqui. Essas porcentagens em azul, o que significa?
Isso daqui, né? Isso aqui é o carregamento das linhas, né? Uma linha dessa, ela suporta uma certa potência, né? MVA, a potência ativa e a potência reativa, ou uma certa corrente, ela suporta o valor de corrente. Toda linha de transmissão e distribuição, ela tem um limite térmico, né? Então, eu não posso transportar nessa linha mais do que a capacidade dela, o nominal. Então, isso aí a gente vai calcular tranquilamente a capacidade de cada linha. Isso é um dado do problema. Então, aqui está representando que, nessa condição de operação, essa linha está sendo usada somente da sua capacidade nominal, 47%. Eu posso ainda, se aumentar essa carga aqui mais, eu posso fazer circular mais corrente aqui que ela atende. Mas aí, quando está se aproximando de 90%, 100%, está começando a ficar crítico. Aí, normalmente, você tem que tomar alguma medida de mudança de fluxo, em vez de passar por essa região, injetar de outro lado, entendeu? Aí você altera um pouco aqui o despacho. Mas essas aqui são as capacidades de cada elemento desse. Aqui, no caso, essa bolinha, está dizendo que esse transformador dessa usina está sendo usado 68% da capacidade dele. Então, eu ainda posso usar, teoricamente, 32, né? Para chegar ao limite dele. É uma coisa dela. Aí você vê que isso aqui está folgada, essa linha, ó, só 14%. É para dar essa ideia de carregamento da capacidade do elemento do circuito. Isso a gente calcula no load flow mesmo, ele faz isso. Respondeu? Sim, professor, entendi. Uma última dúvida. Diga. Aqueles dispositivos de religamento automático, eles servem tanto para disjuntor em ação quanto para fusível? Religamento automático, por exemplo, sim, lá o religamento automático. Ele vai ter uma lógica de... Ele vai atuar de acordo com a corrente de curto-circuito, né? Vamos ver aqui. Um religador automático e outro aqui. Então, se acontecer um curto-circuito nessa área que isso aqui está protegendo, aí digamos que acontece nesse ponto aqui. Ele atua, esse ar vai atuar desligando toda a rede, né? A partir dele, tudo isso, deixa só a subestação. Aí ele é temporizado. Aí ele dá um tempo, um ciclo, 2, 3, sei lá quanto, aí liga de novo. Se continuar a corrente alta aqui, está dizendo que o defeito não foi eliminado. Porque muitas vezes o defeito ele é eliminado só pela operação. Alguma coisa que estava com mau contato, aí você ligou, aí fica bom. Aí ele liga de novo. Aí se continuar, ele desliga. Assim faz 3 vezes. Aí na última vez, ele ligou, aí continuou, então desliga permanente. Essa é a lógica. Aí aqui, ele protege tudo, toda a rede. Se o defeito for bem aqui, nesse outro lado, aí quem vai atuar é esse que está vendo aqui mais na frente, né? Então, isso desligaria parte da rede. Então, a alocação dele na rede é estratégica, né? Tu tem que proteger toda. A minha rede toda é essa aqui, até aqui, por exemplo. Eu tenho esse que protege uma parte e esse outro religador que protege outra parte. Então, toda a rede estaria protegida para defeito de curto-circuito, atuando um ou outro. Se for um defeito bem aqui, ó, nesse ponto aqui, tanto B quanto A vai ver. Mas aí quem tem a seletividade, a preferência é o B, que está mais perto. Aí ele atua. Mas se o B falhar na atuação, aí nesse ponto aqui, o A atua como retaguarda. Então tem todas essas coordenações. Aí pode ser o principal, pode ser a retaguarda também. Entendeu? Então, isso tudo é feito, essas coisas todas, esses cálculos, esses ajustes, são feitos na proteção, né? Na especificação da proteção do sistema elétrico. Tá certo, professor. Obrigado. Claro. Então,
Agora a gente vai ver, então, os principais componentes dos sistemas elétricos. A gente viu que, se a gente voltar lá para aquele diagrama, você tinha aqui o primeiro estudo que a gente fez, que é o estudo de fluxo de carga, você viu que tinha um bocado de elemento, né? Aqui, ó, aqui é um diagrama de filamento. No sistema eu tenho esses elementos que são geradores, eu tenho transformadores, eu tenho as linhas, né, etc. Então, o que a gente vai ver agora é a função dessas coisas, né? Os principais elementos aí, como é que eles se interligam e a função deles. Aí compondo um sistema elétrico. Então, a gente começa então com uma fonte, né? Para a gente ter um sistema elétrico, ele tem que ter uma geração, né? Para ele ser autônomo. Aí tem que ter uma fonte, a gente chama de uma fonte de energia. Aí a gente chama de fonte primária. Então, tendo uma fonte primária de energia, essa fonte primária ela pode ser de várias naturezas. No caso, uma fonte primária hidráulica, né? Uma hidrelétrica, por exemplo, que eu tenho um certo desnível no reservatório, tem um reservatório, tem um desnível. Eu vou aproveitar esse desnível através de uma turbina mecânica, que vai ser gerada, né, com a água que incide aqui. E eu posso ligar, então, no eixo dessa turbina, que seria o eixo dela, um gerador elétrico, onde nesse eixo aqui, ó, eu vou ter uma potência mecânica disponível e uma velocidade de rotação aqui nesse eixo. Isso aqui, essas duas grandezas, potência mecânica e a velocidade de rotação da turbina, ela advém da fonte primária, né? Depende aqui meu aproveitamento hidráulico aqui que eu tenho, se for desse tipo. E aqui surge o primeiro controle. Eu não posso deixar essa turbina rodar em qualquer velocidade. Eu tenho que estabelecer um mecanismo de controle de velocidade. Vocês podem ver que aqui é velocidade mecânica, né? Aí, então, esse controle de velocidade vai ter aqui nesse eixo de turbina a captação da velocidade naquele momento e comparada com a velocidade de referência, que vai dar um erro de velocidade, que eu vou injetar num regulador de velocidade que corrige. Aí, esse regulador de velocidade é um dispositivo realmente eletromecânico, é uma coisa pesadona, que uma turbina, né, também né? Ele vai regular aqui a entrada de água para a turbina, que aqui na entrada tem um distribuidor. A turbina ela tem uma roda aqui, normalmente, que chama de distribuidor, que as pás, elas têm a angulação. Se eu posso fechar completamente, não entra água nenhuma, e posso ir abrindo até o máximo de água que pode ser admitida. Quem diz isso é o regulador de velocidade. Ele vai abrindo ou fechando essas pás aqui para mais ou menos água injetada. Com isso, eu mantenho a velocidade no valor especificado. A velocidade, ela tem que ser, para ser de boa qualidade, tem que ser uma velocidade nominal, né? Porque eu vou transformar essa velocidade aqui, essa rotação, vou transformar em velocidade elétrica, ou seja, em frequência depois, né? Então, esse aqui é o primeiro controle que se tem de velocidade. Por isso que a gente fala que para controlar a velocidade ou a frequência, isso aqui vai estar associado também com a frequência, eu preciso de um controle na fonte primária, entendeu? Então, é diferente do controle de tensão. Bom, feito isso, eu vou pôr aqui um gerador elétrico no eixo da turbina aqui, por exemplo. Aqui é um eixo comum das duas. E esse gerador elétrico vai ter aqui na saída potência elétrica agora, né? É uma potência elétrica ativa, potência elétrica ativa, uma potência reativa, elétrica reativa, que aí as cargas são elétricas, né? E eu vou ter aqui uma tensão gerada. Esse valor de tensão nesse ponto aqui de saída dele tem que ser bem regulada, né? Essa tensão aqui é a segunda variável que a gente controla. A primeira variável é a velocidade ou frequência, e a segunda é a tensão. Essa variável aqui, desse lado, ela é essa variável velocidade do eixo,
que aqui eu vou entender como sendo velocidade de eixo, né? Mas que se reflete numa frequência elétrica, né? Em hertz, né? 60 hertz, por exemplo, seria a qualidade, né, que se quer nessa rede aqui no Brasil. Ou seja, eu vou ter que gerar energia numa frequência de 60 hertz, que corresponde, então, para ter 60 hertz aqui elétrico, uma velocidade mecânica, que eu regulo através do regulador, que regula aqui a fonte primária. Então, para fazer, então, a regulação dessa tensão, que é outra variável que precisa ser regulada, aqui na saída do gerador, eu vou ter uma tensão de referência, vai ter um sensor aqui com set point, tensão de referência, um PU. Aí eu vou ver aqui, em cada momento, que a tensão não está obedecendo. Então, eu vou ter um erro entre a tensão de referência que eu quero e a tensão atual, que eu for realimentar num regulador de tensão, que vai atuar aqui no gerador elétrico, né, e corrigir essa tensão, a excitação dele. Então, é outra malha de controle que tem no sistema de geração, aqueles dois controles que eu falei. Então, isso aqui tudo forma uma usina geradora, convencional, né? Uma usina convencional, ela é feita de várias unidades de turbinas geradores, né? Com reguladores de velocidade e reguladores de tensão, para a parte elétrica e outra para a parte aqui da mecânica, e a fonte primária, que pode ser a hidrelétrica mesmo, né? De nível lá. Aí tudo isso tem a finalidade de que essa energia aqui, ó, ativa, reativa, eu tenho que entregar para uma rede de energia. Aí a rede, ela vai receber isso lá na subestação da usina lá, tá aqui os transformadores, tem aqui as linhas, né? Aí vários elementos aí, compensação de reativo, aqui é uma compensação banco de capacitor-reator, aqui é uma carga pendurada, pode ser uma indústria, aqui é um compensador síncrono, etc., até que chegar numa outra carga grandona aqui. Então, tudo isso forma o nosso sistema elétrico de potência. Então, essa segunda parte é o que chama de rede elétrica. Então, a rede elétrica, ela recebe, então, que ela está acoplada, no caso aqui, com a geração, e ela é formada, então, pela linha de transmissão, pelas subestações, no caso, linha de transmissão, linha de distribuição, né? Aí tem as cargas penduradas. Então, é assim que se compõe o sistema elétrico, né? Aí, essa rede, então, ela tem transformadores, a gente pode ver aqui, tem cargas, né, que estão aqui penduradas, né? Tem linhas de transmissão, por exemplo, isso daqui. Compensadores de reativos, que seria esse compensador síncrono, e tem esses aqui, né, esses elementos. São coisas muito comuns nas redes elétricas. Aqui, abrindo mais o conceito, uma fonte primária, ela pode ser um reservatório de uma hidrelétrica, que seria o mais usado no Brasil, mas pode ser um combustível fóssil. Então, essa energia primária pode ser um volume de vapor, seja uma caldeira, pode ser alguma coisa que eu estou injetando também numa turbina térmica. Se for um reservatório, é turbina hidráulica. Se for vapor, outra coisa, aquecimento, né? É turbina térmica. E tem aqueles casos que a turbina, no caso, uma turbina eólica, né? Então, essa energia primária aqui, na verdade, é o vento, né? A oferta de vento aí, e aqui uma turbina eólica, que também tem depois o procedimento de gerador, e algumas têm regulação, certo? E tem também regulação de velocidade. Então, aí tem outros tipos de geração que não tem essa conversão aqui, né? Essa aqui é o tipo de geração mais tradicional, que é a conversão eletromecânica, mecânica para elétrica aqui, né? Mas se eu tiver uma fonte primária que é fotovoltaica, um painel, aí o processo já é outro. Tem incidência do sol, que transforma diretamente a radiação em corrente elétrica. Já está lá para frente. Já passou o gerador, passou tudo, né? Então, é um outro conceito. Mas a maioria dos sistemas que compõem, né, os sistemas
de potência, eles têm esse tipo de geração mais dessa forma. Com biomassa, mesma coisa. Biomassa seria a nossa energia primária, de alguma forma, né? E eu vou jogar isso num acionamento, que é uma turbina e num gerador. Sempre tem esse negócio aqui. Uma transformação de uma energia da fonte primária numa energia elétrica, normalmente via movimento, né? Mecânico da turbina. Tá? Então, isso é mais para caracterizar o que seria, então, os principais componentes do sistema, né? Como se dá as coisas aí. Aí aqui é o nosso controle de velocidade, que esse controle de velocidade, a lógica dele qual é? Ele tem uma potência mecânica no eixo da turbina. Aqui. E eu tenho uma potência elétrica no eixo do gerador. Só que os dois estão acoplados. Então, para isso estar operando estável, a potência mecânica tem que ser igual à potência elétrica. Se estão no mesmo eixo, o que eu estou gerando mecanicamente, que é um PM, ela tem que ser igual ao que está sendo consumido, que é tudo isso, né? Que é a potência elétrica. Aí isso vai acontecer uma igual a outra a uma frequência, que é 60 Hz no nosso caso. Né? Mas aí isso não vai nunca acontecer assim em todos os instantes. Acontece uma vez ou outra. Porque, na verdade, a maioria do tempo você está totalmente variando. Né? Por quê? Porque a potência elétrica varia aqui demais. Como eu tenho aqui as cargas, né? Todas as cargas penduradas, aí cargas grandes e pequenas, esse somatório todo de cargas, que é o complicador, né? Que vai envolver, digamos, aqui eu estou usando o computador, daqui a pouco desligo ele, outro desliga ali, outro liga a luz. Aí tem as indústrias, tem tudo que é coisa aí, motor que entra, motor. Esse aqui está variando toda hora. Isso se reflete aqui dentro, na usina, nessa potência de eixo, e a potência elétrica variando, e a potência mecânica tem que acompanhar. Aí, para poder manter a frequência regulada. Então, sempre que eu tento fazer com que a potência mecânica seja igual à potência elétrica solicitada. Mas vai acontecer desequilíbrios que, se tem momentos que, se a carga elétrica diminuir aqui, ó, eu desliguei coisas, a potência elétrica ficou menor do que a potência mecânica. Transitoriamente, claro. Aí o que acontece? Pô, então se eu tenho mais potência mecânica, eu vou rotar mais rápido, vai ter uma rotação maior, ou seja, cresce a frequência. Em vez de ser 60, passa para ser 61 Hz, sei lá. Aí não pode operar assim. Aí o que vai fazer? Esse regulador vai reconhecer, vai fechar um pouco aqui a entrada de água, para voltar, aí volta. Mas logo em seguida pode ter outro efeito. Aqui alguém ligou coisa, né? Você foi ligado a várias cargas elétricas, e a potência elétrica aqui no eixo foi maior do que a mecânica. Aí está freando a turbina. Se está freando a turbina, a frequência que era 60 caiu, né? Aí já está 50 e lá alguma coisa. Não pode, tem que ser 60, em torno de 60. Aí, novamente, aqui o regulador vê isso aí tenta, então abre mais aqui o distribuidor, para cair mais água, aí, mais vapor, o que seja, né? Tá? Então é assim que funciona esse negócio aí o tempo todo. E a frequência, então, regulada aqui, não tem outro lugar para regular, né? Eu tenho como transformar de uma frequência para outra. Eu posso ter uma coisa que é corrente alternada, por exemplo, que é 60 Hz, aí eu ponho lá um retificador, transformo aquilo para corrente contínua, não tem frequência, zero. Mas aí é uma transformação, eu não estou controlando. Né? É assim, aí a maneira de fazer transformação de frequência é através de conversores, né? Conversores que transformam sinal alternado em DC e transformam o DC em alternado. Então, aí eu posso fazer isso para uma frequência que eu desejar. Mas a regulação mesmo depende da frequência, não. Ela depende de fontes de energia. Se não tiver fonte de energia, eu não consigo. E aqui é o outro problema, que é a regulação da tensão. Aqui no caso da geração, em cima do gerador.
Esse gerador aqui são máquinas síncronas. Aí eles têm uma excitatriz aqui. Essa excitatriz a gente chama de campo, né? Ela que gera o tal do reativo que eu preciso para controlar a tensão terminal. Então, esse regulador faz isso. Mas eu posso regular a tensão lá na minha residência, lá na indústria, lá, através de quê? De outros elementos. Não é? O que eu regulo aqui na usina, para Tucuruí, não vai nunca ser sentido aqui na rede, aqui, em outros locais longe. Por exemplo, aqui em Belém, na Barra do Guamá, o que acontece lá nem sente nada. Então, aqui no Guamá, por exemplo, teria que ter, na Eletronorte, por exemplo, teria que ter os meus controles de tensão próprios. Vila do Conde, lá, Barcarena, essas coisas, onde tem as usinas, onde tem as subestações da Albrás, lá no norte, tudo tem que ter esses negócios para regular a tensão. Porque a regulação que é feita nesse ponto aqui da subestação, seria essa barra que ela saiu, ela só serve localmente, né? É um trecho aqui perto. Aí esse controle aqui, compensador 5, serve por aqui, para essa região. E assim vai acontecendo. Máquinas síncronas, mantém a tensão do gerador. Aqui são equipamentos com tensão de reativo, que fornece e absorve reativos. Já falei, né? Aí então, exemplos são banco de capacitores, reatores chantes, compensadores síncronos, equipamentos estáticos, tiristores, etc. Essas coisas vão, de acordo com o interesse, vocês vão abrindo, né? Nas leituras, no seminário, algumas coisas que forem necessárias. E a carga elétrica aqui, que são os consumidores. Então, isso aqui é que caracteriza o sistema que a gente vai trabalhar, o sistema elétrico grandão. Aí, como esse sistema, todo ele é por princípio, né, construído trifásico, né? Fase A, fase B, fase C. Então, a gente precisa modelar esse negócio todo aqui de forma trifásica, né? Então, para isso, é que vem aqui na sequência essa parte aqui, que é uma revisão também. A gente vai ver rapidamente circuitos trifásicos, representação dos componentes dos sistemas elétricos de potência por circuitos trifásicos, que ajuda muito a gente, né, a entender os problemas. Aí depois a gente faz as simplificações, tá? Aqui é visto em circuitos elétricos, tá? Tem uma parte de circuitos elétricos lá que é dedicado a circuitos trifásicos. E aí a gente vai, então, na outra aula, já são 11 horas. Então, na outra aula a gente começa por aqui e termina na mesma aula e já continua com outras coisinhas lá. Alguma pergunta? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar aqui para... Quer ver todo mundo? Valeu, então, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aí. Aí, na próxima aula, que é quinta, né? A gente já entra nessa parte aí de circuito trifásico e vai avançando. Hein? Vai ser um pouco mais rápido. Que esses conceitos iniciais é bom, né, para a pessoa... Você já viu de alguma forma, mas é bom, bem mais assim, detalhado, que é para dar sentimento, né? Como a gente não tá trabalhando diretamente no sistema elétrico, são modelos que representam, que a gente vai usar para simulação, a gente tem que tentar associar bastante com os fenômenos, né, que estão ocorrendo. Ok, então, muito obrigado e até quinta.